Como planejar de forma eficiente a assistência farmacêutica municipal? Diretrizes, objetivos, metas, indicadores, ações. Vocês sabem diferenciá-los? DigiSUS, o que é? Para que serve? Assista o vídeo até o final e saiba. Então, vamos, ao longo desse vídeo, estar esclarecendo, tentar passar de forma bem simples e prática tudo referente a estes conceitos e aos instrumentos de gestão do SUS através do DigiSUS, que é o sistema de registro e acompanhamento desses instrumentos de gestão, que é o Plano Municipal de Saúde, os relatórios detalhados dos quadrimestres anteriores, o relatório anual de gestão e a programação anual de saúde. Olá, sou Ariel Rezende, farmacêutico, especialista em assistência farmacêutica, especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica, com ênfase em acompanhamento farmacoterapêutico. É com muita alegria, entusiasmo e responsabilidade que estreamos hoje o canal Farmaclinicando, um canal voltado principalmente para a troca de experiência e aprendizado mútuo. Não temos aqui a pretensão de ser o dono da verdade e o detentor do conhecimento pleno. Apenas queremos passar o nosso conhecimento durante esses 20 anos, passar as nossas experiências como profissional, atuando à frente da assistência farmacêutica municipal e no estado, e aprender também com vocês, ver a experiência de vocês. Então, a participação de vocês é fundamental. Comentem, contribua com o conteúdo, estaremos trazendo um vídeo por semana e alternando entre os conteúdos referente ao apoio logístico da assistência farmacêutica, toda a parte logística de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, bem como do ponto de atenção a parte da clínica farmacêutica, do cuidado farmacêutico, do acompanhamento farmacoterapêutico, que a gente sabe que isso está dentro da assistência farmacêutica como um todo, porém apenas por questões de didática e para estarmos separando o conteúdo dos vídeos, iremos fazer essa distinção. Então, pensamos, qual será esse primeiro conteúdo? Por que escolhemos o conteúdo de planejamento da assistência farmacêutica? Bom, atualmente estamos atuando como coordenador do Departamento de Planejamento de um município, em contato com diversos profissionais, diversos coordenadores de planejamento de diversos municípios, sentimos a dificuldade desses profissionais, não só farmacêuticos, como os demais profissionais que atuam à frente das coordenações e diretorias das secretarias municipais de saúde, vimos a dificuldade de se trabalhar de forma efetiva com planejamento estratégico situacional. Então, por estarmos em um período de elaboração dos planos municipais de saúde para o próximo quadriênio, ou seja, 2022 a 2025, que na verdade deveriam ter sido elaborados em 2021, mas que por conta da pandemia, pelas incertezas em relação à realização ou não das conferências municipais de saúde, muitos municípios atrasaram essa elaboração deste plano municipal de saúde. Então, resolvemos iniciar esse canal trazendo esse tema e indo direto aos pontos onde esses profissionais demonstraram maior dificuldade. E foi uma demanda de vários profissionais farmacêuticos que vinham até nós em relação à dúvida, principalmente em relação aos conceitos de diretrizes, de objetivos, de metas, de indicadores. Então vamos iniciar a falar sobre planejamento, essencial ferramenta de gestão. Como falamos, os farmacêuticos que estão à frente das coordenações municipais de assistência farmacêutica, ou seja, estão à frente do Departamento de Assistência Farmacêutica, são os responsáveis pela condução da elaboração e execução das ações de assistência farmacêutica no município. Eles têm que ter em mente todas as ações inerentes à assistência farmacêutica municipal.
tanto no sistema de apoio logístico, né, como falamos, as ações de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, como também em relação ao ponto de atenção, que é o cuidado farmacêutico, né? Que é esse contato direto do profissional farmacêutico com o paciente. São os serviços de clínica farmacêutica, os consultórios farmacêuticos, o acompanhamento farmacoterapêutico, as ações relacionadas para a promoção do uso racional de medicamentos, né? Então, vocês têm que ter todo esse sistema da assistência farmacêutica, todas essas ações muito claras na sua cabeça para poder você estar colocando em prática no seu planejamento. E qual é a meta? Quais são as expectativas? Quais os desafios que nós, como profissionais farmacêuticos, temos que encarar à frente das coordenações do Departamento de Assistência Farmacêutica dos municípios? Então, temos uma situação atual, então todo município tem a sua situação de momento, como está estruturada essa assistência farmacêutica, quais são as ações que estão funcionando e que não estão funcionando, o que precisa avançar, enfim, você tem um diagnóstico situacional, ou seja, um retrato da situação atual em relação às ações de assistência farmacêutica. E nós temos que ter um norte. Seria a situação ideal, a nossa meta de alcance? Aí eu faço essa pergunta a vocês. É possível chegarmos à situação ideal? Imagine a situação ideal. Sem problema nenhum, 0% de falta, todo o medicamento rastreado através de código de barras, consultas sendo realizadas com o tempo necessário, as prescrições todas sem nenhum problema relacionado ao medicamento, todos os pacientes sendo atendidos e acompanhados por um profissional farmacêutico no serviço de clínica farmacêutica, tudo bem estruturado, com todos os equipamentos, infraestrutura, recursos humanos. Será que isso é possível? Bom, na minha opinião, infelizmente, acho que não estarei mais aqui para ver ainda isso algum dia. Mas temos que focar no ideal. Porém, temos que fazer o possível. Já que a situação ideal é meio utópica, né? E aí eu lembro muito nós lembramos da nossa época que estudávamos, né, no segundo grau, que a gente tinha aqueles, estudava física lá, química, supondo um sistema ideal de temperatura, pressão, ou então considerando apenas a força o coeficiente de atrito, ou seja, sem a resistência do vento, ou seja, eram situações fictícias onde o sistema ideal era apenas para poder você resolver aquela questão. É mais ou menos a analogia que faço com a situação ideal da saúde. Porém, nós temos que ter esse norte e temos que fazer o possível dentro das nossas limitações técnicas, limitações de infraestrutura, e aí infraestrutura num pensamento amplo, em questão de RH, de equipamentos, de imobiliário, enfim. Porém, temos que ter isso bem claro, que temos que fazer o possível com os recursos que nós temos. Sabemos que enfrentamos um grave problema de subfinanciamento do SUS, que não é de hoje, e foi agravado nesses últimos anos, né, principalmente com a questão do teto de gastos, enfim. E esse problema, que é um problema crônico do Sistema Único de Saúde, é a questão do subfinanciamento, né? Então, a gente tem que ter esse enfoque, porém, dentro do que nós temos, das condições de trabalho, entendendo as diferentes realidades, né, neste país continente que é o Brasil, com as suas maiores diversidades em relação às regiões, mas a gente tem que ter sempre em foco que a gente precisa sempre sair da situação atual e ir para a situação possível. Em relação ao planejamento, quais são as visões
errôneas sobre o planejamento que a grande maioria dos profissionais tem. Então vamos ver aqui agora visões errôneas sobre o planejamento. Como falei para você no início do vídeo, hoje estou atuando como coordenador do Departamento de Planejamento de uma Secretaria Municipal de Saúde. E o que a gente vê são muitos profissionais, né, coordenadores, diretores, não só do município que eu atuo, mas de outros municípios que têm uma visão de que o planejamento é tarefa dos planejadores, é tarefa dos coordenadores de planejamento, é de responsabilidade do setor de planejamento, que não existe teorias e métodos, ou seja, aquele discurso de que não, já tenho tudo planejado em minha cabeça. Isso pode funcionar para o seu planejamento familiar, mas para o seu planejamento estratégico em saúde, está na sua cabeça, não funciona. Outra visão é que é uma simples declaração de intenção, ou seja, vou escrever ali planejamento, muitos que falam, vou escrever o capítulo da assistência farmacêutica, vou escrever aqui, aí faz aquele copia e cola, que muitos fazem, né? E aí pronto, engaveta, deixa lá para quando alguém solicitar, tem um planejamento de assistência farmacêutica, pega e mostra lá como se tivesse feito algo, né? Como se estivesse cumprindo realmente a questão do planejamento. Então, o planejamento ele deve ser um instrumento de gestão que promova o desenvolvimento institucional e, no nosso caso específico, da política e das ações de assistência farmacêutica. Deve ser uma atitude permanente da organização e do gestor. Deve ser um processo aglutinador dos atores envolvidos nos resultados e um processo contínuo de tomada de decisão. Deve ser vislumbrado o seu efeito futuro, ou seja, é preciso clareza na expectativa dos resultados a serem alcançados. Ou seja, as ações que eu planejo hoje, eu tenho que ter projetado aquilo que eu espero com essas intervenções. E ao longo desse planejamento, estar acompanhando para saber se eu vou ter esse atingimento desta meta ou não, daquilo que foi planejado lá atrás. E a gente vai ver aqui que o processo de planejamento é um processo dinâmico. É um processo que o cenário muda, como, por exemplo, um exemplo mais clássico e prático foi a questão da pandemia. Que em 2019 você poderia ter feito um planejamento e jamais iria imaginar que em 2020 iria acontecer uma pandemia. Então isso fugiu de todo o seu planejamento. Então modificou todo o seu cenário. E por isso que ele é um processo dinâmico e você tem que replanejar de acordo a essa nova situação, a esse novo cenário. Então, o planejamento ele deve ser organizado de forma sistemática, né, e todo esforço para efetivá-lo, e deve ser mensurado os resultados face às expectativas através de um sistema organizado de retroalimentação. Então, tenho que ter esse feedback, o feedback dessas ações, para saber se eu estou conduzindo aquilo que eu planejei de forma correta e se dessa forma que eu estarei conduzindo, eu conseguirei chegar ao atingimento da minha meta. E aqui eu trago um exemplo, né, fantástico, que é do livro de Bernardo Rezende, o Bernardinho, que é Transformando o Suor em Ouro. Indico que vocês, né, a todos que leiam esse livro, né, que ele traz aqui a roda da excelência, que ele faz um esboço, né, criado, né, da pirâmide de sucesso do americano John Wooden, onde a pirâmide trazia um modelo, né, estático e ele cria essa roda da excelência, dando um caráter dinâmico, onde você tem lá comprometimento, cumplicidade, né, que são as características, né, disciplina, ética, hábitos positivos de trabalho, trabalho em equipe, liderança, motivação, perseverança, obstinação, superação, né? E você vai ter o planejamento, a sua meta e essa roda girando. E observem que a cada momento em que a roda gira, uma dessas características vai estar em contato com o planejamento em algum momento. Então eu acho esse exemplo assim fantástico, que são as características, não que o coordenador do departamento de planejamento tem que ter essas características, mas sim toda a equipe envolvida.
tem que apresentar essas características. E que aqui no nosso caso, né, é a equipe, toda a equipe envolvida na assistência farmacêutica municipal. E planejamento no SUS. Então, o Sistema Único de Saúde tem os seus instrumentos de gestão e o nosso foco, o nosso enfoque aqui é voltado justamente para o planejamento no SUS. Aqui você tem o DigiSUS, que é o sistema de registro desses instrumentos de gestão, que é o principal, é o Plano Municipal de Saúde, que você elabora para 4 anos, sempre pegando os últimos 3 anos do gestor atual e 1 ano do próximo gestor, que no caso de reeleição pode ser ainda o mesmo, né? Ou se for outro, o próximo gestor que entrar vai trabalhar 1 ano ainda com esse planejamento, pois seria inviável, né? Você terminar uma eleição lá em outubro, novembro, muitas vezes, você ter todo aquele processo de transição, montar sua equipe e ainda fazer e elaborar ainda o planejamento, né, um plano municipal para você conseguir começar a executar no dia 2 de janeiro. Por isso que os planos municipais são elaborados para 4 anos, pegando sempre 3 anos finais do último gestor e 1 ano do próximo gestor. E aqui vamos entrar nos conceitos de diretrizes, objetivos, metas, indicadores e ações. Eu trago essa figura, né? E um exemplo aqui que eu vou falar com vocês. Eu utilizo muito esses exemplos e o pessoal acha, né, muito esclarecedor. Então vamos lá com o nosso exemplo. Com a nossa analogia, a nossa viagem de caravela. O que seriam nossas diretrizes, objetivos, metas, indicadores e ações? Bom, temos que ter em mente que a diretriz é o que há de mais amplo. É o nosso direcionamento mais amplo. Depois temos os nossos objetivos, as metas para alcançar esses objetivos e os indicadores que vai dizer se atingimos ou não as referidas metas. Então, nesse nosso exemplo, o que seria a nossa diretriz? Seria a direção que iríamos navegar. Por exemplo, a direção norte. Então, veja que a direção norte é uma direção muito ampla. Na direção norte, você tem várias localidades, várias cidades, várias ilhas, enfim. É uma coisa bem ampla, mas lhe dá um direcionamento. E qual seria meu objetivo? Ou meus objetivos? Pois uma diretriz ela pode ter vários objetivos, que nesse nosso exemplo pode ser um dos objetivos, chegar na ilha tal. Um outro objetivo, chegar na ilha tal, na localidade X, pois é ali que eu vou ter um atracador que eu vou poder ancorar a minha navegação. Um outro objetivo é fazer a viagem em 3 dias, no máximo, porque tem uma tempestade que está sinalizando que no 4º dia vai cair. Um outro objetivo é fazer a minha viagem com total segurança. Ou seja, você vê que para uma diretriz eu posso ter vários objetivos. Então, apenas para exemplificar, vamos pegar um objetivo para destrincharmos em metas, em indicadores e em ações. Então, vamos lá. Nossa diretriz é a região norte, na direção norte. Nosso objetivo, que a gente vai seguir aqui no exemplo, seria chegar na ilha em tal localidade da ilha. E qual seria, então, as metas? Então, as metas para eu chegar naquela localidade, ou seja, para eu atingir aquele meu objetivo, seria manter o leme na posição de 45 graus por 3 horas e a embarcação de uma velocidade X. Você vê que as metas aqui, que a meta aqui foi toda quantificada. Ângulo de 45 graus por 3 horas e velocidade X. Então, ela tem um tempo, tem um valor, que aqui no caso, né, seria o ângulo, e isso que temos que ter em mente. Toda meta ela tem que ser quantificada. Depois de 3 horas,
passar o leme para a posição de 30 graus, navegar por mais 2 horas com a velocidade W. É uma outra meta que eu tenho que estar atingindo para poder chegar no meu objetivo final, que é chegar na região do atracadouro na ilha. E aí eu posso ter quantas metas forem necessárias. Então eu tenho diretriz, objetivo, metas e os indicadores. Que agora aqui nesse caso eu só posso ter para cada meta um indicador, pois esse indicador é a comprovação do atingimento ou não da referida meta. Então o indicador vai ser se eu realmente coloquei o leme na posição de 45 graus, se realmente a embarcação navegou por 3 horas com o leme na posição de 45 graus e na velocidade X. Depois, se exatamente 3 horas após eu conseguir modificar o leme para 30 graus, naveguei por mais 2 horas na velocidade W. Então, esses são os indicadores que vai comprovar que eu estou conseguindo executar o meu planejamento de forma eficiente. E as ações? As ações, assim como objetivo e metas, você pode ter quantas ações forem necessárias para o atingimento daquela meta. Então, nesse nosso exemplo, as ações seriam ir lá, pegar o leme, medir a posição de 45 graus, fixar o leme na posição de 45 graus, pegar um cronômetro, zerar, iniciar o cronômetro, marcar até 3 horas. Com 3 horas, pegar o leme, virar mais 15 graus até ele chegar no ângulo de 30 graus, zerar o cronômetro e marcar mais 2 horas, verificar a velocidade, se está na velocidade agora W, que antes estava na velocidade X. Ou seja, são todas as ações, tudo que eu tenho que fazer para atingir aquela meta, que é para alcançar o meu objetivo e seguir o meu direcionamento, a minha diretriz, que é a região norte. Vocês veem que então vocês têm que ter isso muito claro na cabeça de vocês. A diretriz é algo bem mais amplo. Você pode ter vários objetivos para uma mesma diretriz. Cada objetivo você pode ter várias metas para o mesmo objetivo. Para cada meta você só tem um indicador e toda meta ela tem que ser quantificada. E para o atingimento dessa meta, eu posso ter quantas ações forem necessárias. E quanto mais ações eu detalhar, quanto mais ações eu tiver, mais a probabilidade maior de eu conseguir executar de forma eficiente esse meu planejamento. Vamos agora partir para outros exemplos, para exemplos práticos, inclusive com exemplos, lógico, relacionados à assistência farmacêutica. Após fazermos esta analogia, vamos agora ver os conceitos um por um. Então, diretriz. Ela expressam as linhas de ação a serem seguidas e orientam a formulação da política que se concretiza nos objetivos. Tem uma amplitude bem maior. Então, a diretriz é uma coisa bem ampla. E aqui a gente vai ver os exemplos, lá na frente, específico da assistência farmacêutica, para poder vocês consolidarem esses conceitos. Já o objetivo, ele é o que você pretende alcançar, aonde você quer chegar. Uma diretriz pode ter mais de um objetivo. Meta é a definição daquilo que se pretende atingir de forma específica, em termos quantitativos e com prazo determinado. Então, aqui é muito importante. A meta sempre nasce do objetivo e não o contrário. Um objetivo pode ter mais de uma meta. E outro ponto fundamental: toda meta tem que ser quantificada, ou em número absoluto, ou em percentual. Então, se eu tiver como uma meta contratar farmacêutico para fazer o atendimento clínico, então
Isso não pode ser uma meta, porque ela não está quantificada. Então, eu tenho contratar 3 profissionais farmacêuticos, 2 profissionais farmacêuticos, 1 profissional farmacêutico, ou contratar profissional farmacêutico para 100% dos serviços de farmácia municipais, ou seja, ela tem obrigatoriamente de ser quantificada, ou em número absoluto, ou em percentual. E os indicadores é uma informação quantitativa ou qualitativa que expressa o resultado de um processo. São essenciais nos processos de monitoramento e avaliação, pois permite acompanhar o atingimento destas metas. Portanto, existem os indicadores de monitoramento e de resultados, que a gente vai ver alguns exemplos que iremos dar aqui, que tem essa diferença entre indicador de monitoramento, onde você vai monitorando a meta ao longo da execução das ações para o atingimento desta, e você vai ter o indicador de resultado, que já é o final, para saber se você atingiu ou não. Porém, você não pode ficar esperando apenas o indicador de resultado. Porque, como eu falei, o processo de planejamento ele é dinâmico. A partir do momento que você tem um novo momento explicativo, que você tem um outro momento situacional, que você tem uma mudança de cenário, você já tem que muitas vezes replanejar. E são esses indicadores de monitoramento é que vai nos dar a visão de que se seguiremos nesse mesmo trajeto, nesse mesmo processo de execução, ou se temos que fazer um replanejamento para atingir ou não aquela meta. Né? Então, por isso que os indicadores de monitoramento são tão fundamentais como os indicadores de resultado, que é o final para saber se eu atingi ou não aquela meta. E, nesse caso aqui, para cada meta, só poderá ter apenas um único indicador. Então, se eu tiver 10 metas para aquele objetivo, eu vou ter 10 indicadores. Cada indicador para cada meta. E as ações? As ações, ou tarefas, ou atividades, né? A gente costuma ter essas terminologias diferentes quando a gente pega alguns planejamentos, né, já elaborados, mas que, a grosso modo, significam a mesma coisa. Então, as ações é o que deverá ser feito, né, realizado para o atingimento da meta e o alcance do objetivo. Cada meta pode ter quantas ações forem necessárias. Então, para poder ter uma meta, um exemplo que eu dei lá, contratar 2 profissionais farmacêuticos para implantar 2 serviços de 2 consultórios farmacêuticos. Um exemplo. Eu tenho que ter várias ações. Primeiro, sensibilizar o gestor da saúde, né, o secretário ou a secretária de saúde, da importância de se contratar um profissional farmacêutico, da importância do serviço, né, de clínica farmacêutica. Primeiro, eu tenho que sensibilizar esse gestor para essa importância. A partir daí, o gestor vai ter que utilizar também estratégia para sensibilizar o gestor executivo, muitas vezes, que pode ser que vai fugir da governabilidade também do gestor da saúde. A gente sabe que acontece muito isso. E você vai ter que ter também estratégia de sensibilizar o gestor executivo para a contratação desses profissionais farmacêuticos. Tenho que ter uma outra ação, estruturar o serviço, ou seja, adequar a infraestrutura para que eu possa desenvolver o consultório farmacêutico de forma adequada, todos os equipamentos, né, imobiliários mínimos, para que eu possa desempenhar de forma adequada o serviço de clínica farmacêutica, de atenção farmacêutica, de cuidado farmacêutico e de acompanhamento farmacoterapêutico. Então, tenho que estruturar esse serviço, tenho que definir metodologia, então isso é uma outra ação, elaborar os procedimentos operacionais padronizados do serviço, enfim, todas essas ações, desde a sensibilização, encaminhamento do ofício, abrir tipo uma um chamamento público, se for o caso, para a contratação desses profissionais, enfim, todas essas ações
que vão culminar na minha contratação e na implantação desse serviço são ações para o atingimento dessa meta. E vamos agora para os exemplos específicos da assistência farmacêutica, para agora consolidar de vez esses conceitos, né? Exemplo da assistência farmacêutica. Diretriz 1. Garantia do máximo acesso possível da população aos medicamentos essenciais. Bom, diretriz 1. Garantia do máximo acesso, né? Então, qual seria o objetivo número 1? Garantir o abastecimento de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais conforme a necessidade da população dentro da racionalidade terapêutica. Então, eu tenho que garantir esse abastecimento, ou seja, eu tenho que ter esses medicamentos disponíveis lá no meu serviço de farmácia. E qual seria a meta? Aí é como a gente vê, a meta tem que ser quantificada, né? Então, aqui, em termos percentuais, a gente vai quantificar essa meta. 95% do elenco da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais disponível durante 100% do período em que o serviço de farmácia estiver em funcionamento ou não ter gerado demanda reprimida durante o período de falta dos itens específicos faltosos. E o indicador seria o percentual de medicamento disponível. E quais seriam as ações para o atingimento dessa meta? Que é a garantia de eu ter 95% do elenco da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais disponível no meu serviço de farmácia. Então, a ação: encaminhar ofício sensibilizando para a importância e solicitando do gestor executivo municipal e da saúde, ou seja, o prefeito e o secretário de saúde, o cumprimento regular, pelo menos do valor mínimo da contrapartida municipal destinada à aquisição dos medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica. Esse é uma ação. A segunda ação: encaminhar ofício assinado pelos gestores, tanto o executivo como o do gestor da saúde, à Secretaria de Finanças, informando e determinando a transferência dos valores mínimos legais da contrapartida municipal para a aquisição dos medicamentos da assistência farmacêutica na atenção básica. Esse é outra ação, ou seja, sensibilizar, fazer o ofício encaminhando, depois acompanhar, já é a terceira ação, acompanhar os depósitos de transferência dos recursos da assistência farmacêutica, né, do componente básico da assistência farmacêutica, na conta da assistência farmacêutica municipal, conforme cronograma apresentado pela Tesouraria Municipal. Que a Tesouraria ela pode estar transferindo esses recursos de forma mensal ou a cada trimestre ela faz a transferência correspondente aos 3 meses. Isso aí é ela que vai definir a rotina e você, como coordenador de assistência farmacêutica, tem que acompanhar esse depósito. Outra ação é você divulgar a Relação Municipal de Medicamentos para todos os profissionais prescritores do município com informativo sobre a importância de seguir a relação sempre que possível. É um outro ponto que vai favorecer a você não ter essa demanda por outros medicamentos e você conseguir atender o máximo da população assistida. E aqui você pode ter lá ação N, N+1, N+2, ou seja, diversas ações. Quanto mais ações você tiver, quanto mais detalhamento dessas ações, melhor o seu plano. Mais eficiente será a execução desse plano e mais fácil será o atingimento dessas metas. Então, meu muito obrigado à atenção de vocês. Conto muito com a participação de vocês. Inscreva-se no canal, acione a notificação do sininho, deixe seu like, isso é muito importante para nós e para o projeto e não custa nada para vocês. Então, comente, deixe seu comentário, deixe suas sugestões, relate aqui as experiências de vocês em relação ao tema aqui abordado no vídeo e vamos participar e vamos aprender juntos com o Farmaclinicando.